No primeiro momento, as pessoas estavam apavoradas por causa do coronavírus, que matava uma quantidade, ninguém sabe bem qual é, até hoje, aliás, não se sabe, se bem que os números mais atuais são muito mais baixos do que aqueles que foram propagandeados por toda parte. Nós fizemos um vídeo recentemente mostrando que num estudo científico deu 0,38% de letalidade, ou seja, de mortalidade. Então, naquele primeiro momento, as pessoas entravam pelo pânico e começaram a aceitar qualquer tipo de arbitrariedade do Estado, inclusive ficarem em isolamento, sem olhar para o resto da consequência que esse isolamento provocaria. No segundo momento, começa exatamente o contrário. Agora vem o caos social, a pobreza e a fome. Preparem-se, porque não há mais solução a não ser se nós mudarmos a nossa civilização. Esse é o discurso que está sendo feito. E é sobre isso que nós vamos tratar. E qual é a consequência disso para a sociedade? Nós vamos ver agora a primeira notícia. O Unicef alerta que lockdown, ou seja, o isolamento horizontal que as pessoas ficam em casa, pode matar mais que o Covid-19. A organização prevê 1,2 milhão de mortos de crianças com a adoção de medidas de confinamento total. Essa matéria é do dia 14 de maio, de apenas alguns dias atrás. Vejam como nessa semana que se passou, muita coisa mudou. Esse discurso não saía até há uma semana atrás. Quer dizer que algo está mudando em toda parte. Isso não é por acaso. Isso não é porque eles foram surpreendidos por essas notícias. E nós vamos ver isso através de um relatório alemão em que essas consequências já estavam presentes. Porque quem faz o lockdown, um governo que faz isso, ele tem que necessariamente fazer cenários. E esses cenários já previam a situação que nós vamos enfrentar. Entretanto, houve uma decisão deliberada de se fazer esse lockdown por causa da situação da histeria, dessa manobra psicológica que foi criada a propósito do coronavírus e que nós já tratamos em outras oportunidades. Vamos agora colocar aqui na tela, está entrando agora uma matéria do UOL sobre o mesmo problema. Ela vai tratar ainda da questão das crianças, por enquanto é apenas do número de mortos entre as crianças, que pode ser muito maior do que a questão do coronavírus, do que os mortos pelo coronavírus. Vejam o que diz a Unicef. 6.000 crianças podem morrer todos os dias por impactos da Covid-19. 14 de maio. Cerca de 6.000 crianças podem morrer todos os dias por causas evitáveis nos próximos 6 meses, por causa do impacto da pandemia do novo coronavírus no sistema de saúde, informou o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. E a matéria continua. Com base no pior dos 3 cenários em 118 países de baixa e média renda, a análise estima que 1,2 milhão de mortes de menores de 5 anos possam ocorrer em apenas 6 meses, devido a reduções dos níveis de cobertura dos serviços de saúde. Pode aumentar pela primeira vez em décadas ao número de crianças que morrem antes do 5º aniversário. O coronavírus está causando interrupções nas cadeias de suprimentos médicos e além de diminuir visitas aos centros de saúde devido aos bloqueios. Por enquanto, ainda estamos falando do pior de 3 cenários. Os cenários são sempre traçados pelos governos, pelas entidades internacionais, em função das decisões tomadas. Nós vamos analisar isso porque havia cenários desde 2012 previndo uma pandemia. E esses cenários já alertavam para as consequências das decisões tomadas. Portanto, essas decisões não foram feitas sem que esses órgãos que tomaram essas decisões soubessem das consequências. Nós vamos ver agora uma notícia que tem relação com essa, que termina dizendo que muitas pessoas não procuram os hospitais devido aos bloqueios. O que ela não disse nessa notícia é que há muitas pessoas que não vão aos hospitais por medo de pegar coronavírus. Nós vamos tratar disso agora apenas em relação a uma doença específica, que é o câncer no Brasil. Vejam essa notícia. O estado de São Paulo, 13 de maio de 2020. Pandemia do coronavírus faz ao menos 50.000 brasileiros, ao menos, deixarem de ser diagnosticados com câncer. Recusa em ir a hospitais e cancelamento de procedimentos não urgentes fizeram outros milhares de pacientes terem tratamentos suspensos. Antes de lermos a continuidade dessa notícia, eu gostaria de chamar a atenção novamente para o fato de que todas essas notícias são de agora, do dia 12 de maio para frente. Nós tínhamos sempre pessoas que falavam contra o isolamento, pelo menos contra o isolamento horizontal, como foi adotado em vários países e em alguns estados do Brasil.
Entretanto, de uma hora para outra, começaram vozes discordantes em uníssono em todas as partes, inclusive de organismos internacionais, e nós vamos ver uma matéria longa sobre isso, citando a ONU, OMS, OMC, Banco Mundial, todas elas agora dizendo que vem uma catástrofe econômica. Essas notícias não saíam assim antes, elas passaram a sair essa semana. Mas vamos continuar então a leitura do estado de São Paulo. Ao menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer. Outros milhares de pacientes já com o tumor detectado tiveram os tratamentos suspensos. Só em abril, cerca de 70% das cirurgias de câncer foram adiadas. Os cancelamentos de procedimentos não urgentes e a recusa de pacientes com outras doenças ou sintomas em procurar um hospital ou clínica por medo de pegarem o coronavírus. Depois diz que há uma queda expressiva no número de biópsias realizadas. Há serviços que ficaram uma semana inteira sem receber um único material para análise. O nosso medo é que tenhamos daqui a alguns meses uma epidemia de câncer em estágio avançado, inoperáveis, com baixa chance de cura. A estimativa é de 50 mil casos que continuam desconhecidos pelos pacientes, além do risco de muitos desses tumores não diagnosticados evoluírem e ficarem mais graves. Temos um segundo problema, que é o represamento desses casos por vários meses. Nosso sistema de saúde não tem uma capacidade infinita de atendimento. Novamente, vejam que até semana passada, nosso sistema de saúde não tinha uma capacidade infinita ou ilimitada de atendimento de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então era preciso isolar. Agora, o isolamento causa exatamente o mesmo problema, apenas no que diz respeito ao câncer. O nosso sistema de saúde não tem uma capacidade ilimitada para atender todos esses casos simultaneamente. E o que acontecerá quando todos os demais casos das centenas de doenças diferentes atingirem o sistema de saúde ao mesmo tempo? Isso sem falar de outro problema que está surgindo, que há hospitais indo à falência, porque faltam pacientes. Por incrível que pareça, há muitos casos de hospitais em que os leitos estão quase vazios. As UTIs podem estar ocupadas por pacientes do coronavírus, mas as pessoas, por medo do contágio, pelo pânico causado pelo coronavírus, ou por causa do isolamento decretado pelo Estado, não estão indo aos hospitais cuidar da saúde, diagnosticar doenças que já têm, ou mesmo acabam ficando em casa e muitas delas podem morrer por medo de sair de casa, como aconteceu inclusive na Itália, em que idosos sozinhos acabaram morrendo por culpa do isolamento. Mas vejam essa notícia que eu acabei de citar sobre a situação de hospitais no Brasil. Isso também se repete fora do Brasil, porque nós recebemos vários relatos disso em toda parte. É um blog chamado Livre, que trata de Cuiabá. Hospitais e clínicas particulares enfrentam crise por falta de pacientes. Leitos estão vazios em Cuiabá, mas à espera de um possível estouro de casos de Covid-19. Novamente, é apenas um setor que está sendo afetado, agora o setor dos hospitais. Mas isso se repete por todos os setores. As escolas, cujos pais não têm dinheiro para pagar a mensalidade e não têm dinheiro porque perderam o emprego, não vão ter dinheiro, as escolas não vão ter dinheiro para pagar os professores, para manter a sua estrutura. Haverá um empobrecimento generalizado. Mas nós vamos ver aqui outras notícias que vão ser muito mais explícitas sobre essa situação, essa realidade que já está chegando. Mas notem que agora, por assim dizer, o interruptor deixou de ser o pânico do vírus e passou a ser o pânico econômico, sempre com o mesmo propósito. O que antes era uma utopia da esquerda, agora é uma necessidade se nós quisermos sobreviver. E aqui nós entramos na principal matéria. Jamil Chad, que é um colunista do UOL, o maior portal de notícias do Brasil, faz essa publicação, que, entretanto, apesar de publicada no maior portal de notícias do Brasil, ela continua guardada, esperando um momento que no Brasil ela comece a ser também veiculada com toda a força pela nossa imprensa, a mesma imprensa que exige em São Paulo o lockdown, a mesma imprensa que faz ainda o jogo de dizer que todo mundo tem que ficar em casa. O título da matéria: PIB, comércio, indicadores sociais confirmam maior crise em gerações. Esse é o título. Depois ele vai numa espécie de crescendo. No primeiro momento é a pior crise desde a quebra da Bolsa na década de 20 do século passado, portanto há 100 anos atrás. Depois é a maior crise em gerações.
Depois, como na Inglaterra, é a maior crise desde o século XVIII, e vai por aí. E no final, a conclusão é que ninguém sabe, porque tudo isso ainda é a ponta do iceberg. Mas são as organizações internacionais que agora mudam o discurso que até a semana passada todas elas repetiam a exaustão. Até então era preciso ficar em casa. Agora, ficar em casa vai produzir isso. Vamos continuar a leitura da matéria. 13 de maio de 2020, a Covid-19 virou o mundo de cabeça para baixo. É de uma forma pouco ortodoxa que começa o informe de mais de 30 entidades internacionais que juntas tentam desenhar a atual situação e fazer um raio-x de um paciente, o mundo. Alguns números econômicos surpreendentes publicados nesta quarta-feira incluem uma queda anual de 9% na produção global e a perda de 8,5 trilhões de dólares em 2 anos para a economia mundial, algo inédito desde 1929. No início do século passado, houve o fato simbólico, que foi o naufrágio do Titanic, em 1912. A matéria, e nós vamos continuar a ler, mostra uma espécie de naufrágio da civilização. E um naufrágio previsível, anunciado por estudos que sabiam quais eram as consequências, ou pelo menos tinham condições de estimar. Consequências essas que não foram jamais apresentadas à opinião pública. Pelo contrário, era preciso isolar as pessoas. E aqueles que se levantavam contra isso, advertindo dos riscos que nós corríamos, eram perseguidos e muitas vezes silenciados, como nós já vimos em vídeos anteriores aqui neste canal. Vamos continuar essa leitura. Tudo foi impactado, diz o informe produzido pela ONU, Organização das Nações Unidas, FAO, ONU para a Agricultura e Alimentação, OMS, Organização Mundial da Saúde, OMC, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial e vários outros organismos. Cada aspecto de nossa vida tem sido afetado. O que as entidades descobriram ao reunir os dados é que, de fato, a crise é sem precedentes. As estatísticas apresentadas nesse relatório são inéditas e as entidades alertam: os dados que seguem abaixo são apenas a ponta de um iceberg, de uma verdadeira revolução com consequências ainda desconhecidas. Daqui para frente, nós estamos entrando numa aventura, segundo essas organizações, que não se sabe até onde essa crise vai chegar. Vejo novamente o interesse de exagerar agora para o pânico decorrente da crise econômica. No primeiro momento, o interesse de exagerar para levar o isolamento. E agora, o exagero daquilo que o isolamento vai provocar no mundo inteiro. Essa é uma técnica conhecida, ela chama pêndulo. Se exagera para um lado, depois se exagera para o outro. E com isso vai quebrando a opinião pública. Mas vamos continuar essa notícia, porque apesar do exagero, os fatos são reais. A crise é real e ela era anunciada, ela era conhecida, ela era previsível e foi prevista, como nós também veremos ainda neste vídeo. No setor da aviação, no início de abril, a IATA, entidade que reúne as 200 maiores empresas aéreas do mundo, indicou que as perdas no setor poderiam chegar a 300 bilhões de dólares. No setor do turismo, o turismo em 2020 deve diminuir entre 60% e 80% em relação a 2019. O impacto será particularmente crítico em territórios que dependem fortemente do turismo internacional, e a previsão apenas para 1,1 bilhão de desembarques a menos em 2020, em comparação a 2019. No auge da crise econômica de 2008, a queda foi de 36 milhões de viagens. Vejam bem, 36 milhões de viagens numa crise como a de 2008. Agora, a redução prevista é de 1,1 bilhão de viagens a menos. Todos os países que dependem do turismo, a Europa, em grande parte, hoje em dia depende do turismo, como a França, a Itália. A França tem muita produção, mas a quantidade de turistas na França é enorme. Os hotéis, os restaurantes, todas as pessoas que dependem, porque têm empregos nesses locais, elas correm o risco de perder o emprego.